Oi, pessoal! Quando a gente fala de psicanálise, né, a primeira imagem que vem na cabeça é quase sempre a mesma. Aquele divã, um terapeuta super quieto, anotando coisas num caderninho. Mas assim, o que acontece de verdade ali dentro? Hoje a gente vai abrir a porta dessa sala para desvendar o processo psicanalítico. E vamos ver que a coisa vai muito, mas muito além dessas caricaturas. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Porque, veja bem, não é uma conversa comum, como um papo com um amigo. É um tipo de encontro totalmente único, pensado justamente para acessar uma coisa muito mais profunda do que o diálogo do dia a dia. Então, bora mergulhar nisso. E para começar, nada melhor do que ir direto na fonte, né, nas palavras do próprio Freud. Ele já deixa claro quais são os pilares. Primeiro, aceitar que existe uma mente inconsciente que opera sem a gente nem perceber. E segundo, reconhecer que existem forças, como a resistência e o recalcamento, que estão ali ativamente impedindo que esse conteúdo venha para a superfície. É nesse campo de batalha que a análise acontece. Primeiro, então vamos entender como essa conversa se transforma numa espécie de palco para o que o Freud gostava de chamar de a outra cena. A cena do inconsciente, claro. É que aqui o objetivo não é só comunicar fatos, contar o que aconteceu no dia. As palavras, os suspiros, os silêncios, tudo isso ganha um peso diferente, uma outra dimensão. A conversa é toda estruturada para a gente dar uma driblada na lógica da consciência, sabe? Para abrir um espaço e deixar que algo totalmente inesperado possa aparecer. A principal ferramenta para isso é a famosa associação livre. A regra é bem simples na teoria. Falar absolutamente tudo o que vier à cabeça. Não importa se parece bobo, vergonhoso ou se não faz o menor sentido. Enquanto isso, o analista escuta com o que se chama de atenção flutuante. Ou seja, ele não se prende a um detalhe específico, mas fica flutuando mesmo, ouvindo os padrões, as repetições, as musiquinhas escondidas no discurso. É assim que o desconhecido começa a dar as caras. E o que costuma surgir desse processo todo? Olha, muitas vezes o que a gente encontra bem na raiz do sofrimento é o que a teoria chama de fantasma. Calma, não é um fantasma de verdade, claro. É mais como uma estrutura inconsciente, uma espécie de roteiro secreto que rege os nossos comportamentos, nossos sentimentos e que geralmente causa dor e bloqueia a vida. Essa analogia do espantalho é simplesmente genial para a gente entender isso. Pensa nesse fantasma como uma colagem. Ele é feito de pedaços de coisas, sabe? Restos de frases que a gente ouviu na infância, imagens que ficaram guardadas, pensamentos que foram jogados para debaixo do tapete. É uma construção meio surrealista, que mesmo sendo toda fragmentada, tem um poder gigantesco na vida da pessoa. O analista, nesse cenário, vira uma espécie de caçador de fantasmas. Todo o trabalho consiste em permitir que essa estrutura se mostre na fala, para que ela possa ser vista, compreendida e, no fim das contas, desfeita. A ideia é libertar a pessoa do domínio desse fantasma. Mas, o processo não é só sobre palavras, não. A própria relação que se cria entre o analista e o paciente se torna a principal ferramenta de trabalho. Vamos ver como isso funciona. Dentro dessa relação, existem duas forças principais atuando, e é super importante a gente saber diferenciar. De um lado, tem a aliança terapêutica, que é a parte consciente e racional da parceria. É a confiança, a colaboração, o acordo de que estamos aqui para trabalhar juntos. Mas do outro lado tem a transferência, e aí o negócio é completamente diferente. É irracional, é inconsciente e no começo parece mais um obstáculo do que qualquer outra coisa. Tá, mas o que é essa tal de transferência? A teoria diz que é um falso enlace. É quando o paciente, sem se dar conta, projeta na figura do analista sentimentos e padrões de relacionamento que eram de figuras lá do passado. De repente, o analista vira o pai, a mãe, um irmão, um rival, e o mais maluco é que é justamente nessa reencenação que mora a grande chance da cura. E é claro que o analista não é uma parede, né? Ele não é uma tela em branco. A contratransferência são justamente as reações inconscientes do próprio analista a tudo isso que o paciente traz. E é por isso que a análise do próprio profissional é tão, mas tão fundamental. É para ele conseguir separar o que é dele e o que é do paciente e conseguir usar esses sentimentos como mais uma ferramenta, em vez de ser engolido por eles. Só que esse caminho até o inconsciente não é uma avenida livre, não. Muito pelo contrário. Existem barreiras poderosíssimas. É uma verdadeira batalha contra a revelação. E a principal barreira tem nome resistência. É uma força que joga contra o processo analítico. De certa forma, o inconsciente prefere o sofrimento que ele já conhece, o da neurose,
do que o mal-estar que uma nova descoberta poderia trazer. O objetivo da resistência é simples: manter tudo exatamente como está. E a resistência, olha, é uma mestra do disfarce. Ela pode aparecer como um falatório sem fim sobre o cotidiano, só para não sobrar tempo para o que realmente importa. Ou pode ser um silêncio desafiador, o esquecimento da sessão, os famosos atos falhos. Até mesmo concordar com tudo que o analista diz pode ser uma forma super sutil dela agir, aquela gentileza que impede qualquer aprofundamento. Então tá, como é que se navega por esse terreno cheio de fantasmas e resistências? A resposta está na ferramenta mais nobre de todo o processo, a interpretação. Interpretar é a arte de montar o quebra-cabeça. O analista fica ali ouvindo todos aqueles fragmentos que surgem na associação livre e, no momento certo, ele oferece uma conexão, uma nova forma de entender aquele material todo. Não é dar conselho, de jeito nenhum. É apontar uma lógica escondida que o próprio paciente não estava conseguindo enxergar. Esse caminho até o insight geralmente segue esses passos. Primeiro, o inconsciente se manifesta, de alguma forma. O analista escuta com toda atenção. Aí, uma interpretação é proposta, muitas vezes de um jeito bem sutil, quase como uma pergunta. E isso pode levar ao momento decisivo. O insight, aquele momento ahá, sabe? Uma epifania, é quando a interpretação faz tanto sentido, mas tanto sentido, que a pessoa enxerga a verdade daquilo com uma clareza absurda. E não é uma compreensão só intelectual, é uma coisa que se sente no corpo. É uma experiência que pode acelerar todo o processo de mudança. E assim, pouco a pouco, a gente chega no objetivo final de todo esse caminho, que não é fácil. A meta, como a teoria diz de um jeito bem poético, é pulverizar o fantasma que se instalou nos vazios da história de cada um. Para que daquele lugar que antes era ocupado só pelo sofrimento e pela repetição, algo totalmente novo possa surgir. Para que o desejo, a nossa força de vida, possa finalmente renascer e fluir de um jeito muito mais livre. E no fim, fica essa reflexão, né? A psicanálise, no fundo, nos convida a pensar sobre quais são as narrativas ocultas que governam a vida da gente. Que fantasmas, que montagens feitas com restos do passado poderiam estar aí moldando a história de cada um. A busca por essa resposta, olha, é talvez o início de uma jornada e tanto.